Olá, seja bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O Estado tem um papel fundamental no fomento ao setor cultural, responsável por gerar emprego e renda para 5 milhões de trabalhadores. Para que a cadeia produtiva continue a trabalhar, principalmente depois da pandemia, é fundamental o uso de instrumentos criados para que o show não pare. As leis de incentivo à cultura têm ocupado o centro do debate sobre o financiamento público nas artes, após denúncias de cachês milionários pagos a artistas por municípios de baixa renda. Mas é tudo a mesma coisa? Como funcionam as leis como a Rouanet, a mais conhecida do país? De onde vem o dinheiro? O incentivo à cultura por parte do poder público é o tema do Panorama que está começando agora. Para falar da importância das leis de incentivo à cultura e o retorno do investimento público para o Estado, eu converso com a doutora em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pesquisadora Adriana Donato dos Reis. Obrigado por nos atender, Adriana. Eu que agradeço, Sidney. É um grande prazer para mim falar sobre esse assunto. Estamos aí para trocar aí algumas experiências. Adriana, todo mundo sabe da importância da cultura para um país, até mesmo pela questão da formação da identidade. É nesse contexto que emergem essas leis de incentivo. Fala um pouco para a gente como surgiram essas iniciativas de fomento à cultura. Então, se eu for te dizer como que surgiram, né, a nossa primeira lei de incentivo à cultura, a primeira lei de incentivo fiscal foi a Lei Sarney. Essa é uma lei que foi aprovada lá em 86, uma lei bem mais antiga. Na realidade, ela já havia sido proposta em 1972, quando o Sarney era senador, mas então ela só foi aprovada quando então ele estava na presidência, em 86, e essa lei perdurou aí até 90. E posterior, então, aí depois aí com a mudança aí de governo, com a entrada aí do presidente Fernando Collor, ele extinguiu, não somente extinguiu o Ministério da Cultura, mas como também extinguiu a Lei Sarney, e em 91 aí, assim quando ele também convidou, né, o Sérgio Paulo Rouanet para ser secretário de Cultura, uma vez que o Ministério foi transformado em Secretaria da Cultura, e aí então o Sérgio Paulo Rouanet aí ficou responsável pela criação da nova Lei de Incentivo à Cultura, que iria então substituir a Lei Sarney. E depois então dessas duas leis federais, nós tivemos aí as suas sucessoras. A partir de então começaram a surgir aí as leis de incentivo em esfera estadual e também as leis municipais. Então, Adriano, fala pra gente o porquê de existirem essas leis de incentivo. Então, Sidney, eu costumo dizer que incentivar a cultura aí nos traz impactos aí nas três pontas. Não só os impactos nas dimensões aí culturais e artísticas, que são aí o produto cultural, propriamente o artista, o produtor cultural, mas também traz impactos sociais, né, que tem relação aí com os direitos ao acesso, a ampliação, os direitos sociais. E também aí o que tem se falado muito nos últimos anos são os impactos econômicos, uma vez que a cultura também aí está diretamente aí direcionada ao desenvolvimento econômico, né? Ela também impacta na economia. E é importante a gente frisar aqui, Sidney, que esses três setores, eles são compromissos constitucionais. Todos eles estão previstos na Constituição. Você já citou recentemente a questão da Lei Rouanet. Ela é a lei mais conhecida de fomento à cultura, de incentivo à cultura que nós temos aqui no Brasil. Por meio dela, a gente consegue entender um pouco como funciona esse processo. Vamos ver. Os autores submetem seus projetos à Secretaria Especial de Cultura num sistema online próprio e passam por avaliação. Se o projeto for aprovado, o autor tem a permissão de procurar empresas ou pessoas interessadas em patrocinar sua ideia. Depois que 10% do valor do projeto estiver captado, ele passa pela análise da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que dá o aval para a continuação do processo. Os artistas, então, podem começar a movimentar os recursos, que são passados através de isenção fiscal do doador ou patrocinador. O dinheiro não é pago diretamente pelo governo. Depois de realizado, o projeto é submetido à avaliação de resultados com prestação de contas de todos os recursos e descrição dos resultados. Adriana, a gente viu aí, é um processo
ele tem as suas etapas. Fala um pouco para a gente sobre a seriedade desses editais e da importância de que seja assim também. Então, é importante, né? Eu havia falado aí que a Lei Rouanet, ela tem aí, então, outros mecanismos, além do incentivo fiscal, aí você falou edital, né? Porque nós temos que pensar, Sidney, que a lei, ela tem, então, esses 3 mecanismos, mas o que mais usualmente aí falado e o que tem mais destaque é o incentivo fiscal, o mecenato, mas também nós temos aí o fundo, que nós não podemos esquecer. O fundo, ele financia todos os editais de todas as vinculadas do Ministério da Cultura, né, o extinto Ministério da Cultura, e também aí os pontos de cultura, né, na época que surgiram os pontos de culturas, os editais de passagem, atualmente edital de intercâmbio. Então a Lei Rouanet, ela financia para além do incentivo fiscal. E aí você fala, né, agora essa apresentação de vocês aí do trâmite. Então, o incentivo fiscal, quando um proponente encaminha o projeto, ele tem a autorização para captar recursos, mas ele passa por todo esse trâmite. E após a finalização da execução da ação do seu projeto cultural, então ele tem até 60 dias para prestar contas. E é também importante a gente dizer que o Ministério está demorando muito para prestar contas. Eles diziam antigamente que o proponente deveria guardar seus documentos durante 5 anos. Hoje está levando até 10 anos para ser analisada uma prestação de contas, e o proponente pode ser diligenciado também na prestação de contas. A gente está falando dessa seriedade, de todo esse processo, toda essa etapa, mas também isso é uma crítica que é feita às leis de incentivo, à Lei Rouanet, sobre a burocratização, se isso prejudica os pequenos produtores culturais e favorece os grandes, que têm acesso a grandes escritórios de advocacia, especializados em editais. Como você vê isso? Então, pois isso é uma questão que a gente fala muito, né? Quando eu escrevo um artigo, a gente usa muito essa expressão, a desburocratização da cultura, que é um assunto que começou a ser muito falado justamente aí a partir da gestão aí do Gil, né? Ele falava muito sobre desburocratizar. Os pontos de cultura foi um bom exemplo disso, né? Que eles tentaram usar o menos possível de burocracia. E sim, Sidney, é um problema porque o Brasil, a gente tem essa coisa, né? Parece esse medo, né, de que alguém vai estar cometendo alguma coisa ilegal. E sabe que já teve aí a Lei Rouanet já teve auditorias e que não foram encontradas aí grandes irregularidades. No máximo o que aconteceu foi uma prestação de contas que acontece, né, de uma prestação de contas ser aprovada com ressalva. As irregularidades, elas de fato são pequenas, comparando com tanto que se fala por aí. E aí acontece que a lei fica cada vez mais burocrática. O medo de ocorrer aí algumas irregularidades, eu acho que acabam exagerando um pouco, e realmente quem mais precisa, uma crítica que eu faço que muito se fala que a lei de incentivo, a lei de fomento, o incentivo deveria ser para quem mais precisa, e no entanto quem mais precisa acaba sofrendo, acaba até desistindo porque esbarra na burocracia. A gente vê aqui no Brasil que até mesmo grandes artistas ainda recorrem às leis de incentivo. A cadeia da cultura no Brasil, ela não se sustenta? Isso é uma questão mundial? Explica pra gente por que é tão difícil fazer cultura aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que a cadeia, né, ela não se sustenta, ela é a cadeia cultural, né, ela é uma das áreas que tem aí maior autodesenvolvimento, né? Porque ela acaba, inclusive em 2021, aí foi considerado como a cadeia cultural e a indústria criativa como um setor de desenvolvimento sustentável, porque os artistas acabam, acho que, se virando, né, para conseguir se sustentar. A pandemia comprovou isso. Mas sim, é fato que o mercado cultural, nós temos aí um problema de mercado. E de fato a cultura ainda ela é muito carente financeiramente. Existe uma enorme diferença entre você, enquanto um artista, um produtor cultural, fazer o seu espetáculo, o seu evento com recursos próprios, e fazer então aí realizar a sua ação cultural com o benefício aí, um incentivo, seja de um edital ou de um incentivo aí, fiscal. Porque quando você faz com recursos próprios, você não consegue
ter aí um projeto de qualidade como deveria ser. Você não consegue contratar, por exemplo, eu sou formada em artes visuais, em alguns momentos, quando eu realizei exposições por conta própria, é muito difícil você contratar aí uma empresa de montagem, seguro, né? Porque normalmente obras de arte você precisa de seguro, assessoria de imprensa. Então, com recursos próprios, isso é bem complicado. Quando você tem, então, aí um incentivo aí do governo, você consegue executar um projeto, você consegue, e aí entra tudo aquilo que a gente fala da questão da economia, né? Você consegue gerar emprego e renda, porque você contrata uma equipe qualificada. Então, a lei de incentivo, ela também tem esse viés, que é profissionalizar o setor cultural, uma vez que você abre um leque de contratações na época de um evento. Então, você vai contratar técnicos, especialistas, artistas, produtores culturais. Então, você vai contratar transporte para levar as escolas até o museu, para levar escolas até ao teatro. Você vai contratar aí figurinista, iluminação, diretores. É bom até para o pipoqueiro da porta do teatro, né? O pipoqueiro do teatro, os hotéis, os bares. Então, além de que você está profissionalizando o mercado, você está gerando literalmente emprego e renda, porque a lei ela também exige isso, a lei exige que você possa contratar pessoas, que as atividades não se concentrem num mesmo prestador de serviço. Então, é importante que você contrate mais pessoas e também aí você está movimentando a economia local. É importante, Sidney, a gente falar aqui também que esses benefícios não são somente para o artista, para o produtor e para a equipe que trabalha no projeto, mas também para toda a sociedade, uma vez que você tem condições de tornar os preços mais acessíveis e ainda fazer aí muitos espetáculos e exposições de forma gratuitas, porque é também uma exigência da lei. Não podemos esquecer que não importa quem esteja solicitando incentivo, né, como se costuma dizer aí, muitos artistas que talvez não precisassem, mas existem algumas regras que devem ser cumpridas, que são as regras de democratização de acesso, que é a gratuidade. Existe um percentual, o mínimo hoje é de 20% gratuito. Então você tem regras de democratização de acesso para cumprir. Adriana, eu tenho uns dados aqui da Fundação Getúlio Vargas de 2018. Eu peço licença aqui para ler que a cada R$1 de renúncia de imposto concedida pela Lei de Incentivo à Cultura, R$1,59 é o retorno para a economia brasileira. Então, por que é que a gente não investe mais nisso, Adriana? Então, é interessante, né? Eu acho que não é que porque a gente não investe mais, eu acho que eu escrevi um artigo aí no ano passado para o Itaú Cultural que é sobre os 30 anos de Lei Rouanet. Então, ali nós temos alguns gráficos. O investimento ao incentivo à cultura, ele foi aumentando. Ocorreu aí que a partir de 2015, 2016, ele caiu um pouco e, de fato, a partir de 2018, houve aí houve aí eu acho que uma discriminação aí com relação a de achar que a cultura não é tão importante. Quando veio a pandemia, então se esqueceu que a cultura é tão importante quanto os outros setores. Você falou aí dessa pesquisa que foi feita. Essa pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Cultura e foi feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que apontou que a cada R$1 investido, o Estado tem um retorno de 1,59. Nessa mesma pesquisa, Sidney, eles apontaram que dos 68 setores da economia, a cultura ela atinge os 68 setores. Aquilo que nós estávamos falando dos impactos, do quanto a cultura impacta da cadeia, a economia. Né? A cadeia. Tu imagina que a cultura ela impacta os 68 setores, que é todo o material, tudo o custo, né? Toda a contratação que você tem aí, os insumos, as compras de materiais, aí o transporte, os hotéis, o turismo, a alimentação, todas as cadeias que movimentam aí a cada projeto cultural. Você pode falar para a gente a respeito de países que são referência em relação às leis de incentivo à cultura?
Olha, eu vou te dizer que eles são bastante assim, eles têm aí, eles são diversos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o incentivo à cultura é muito mais feito através das pessoas físicas do que das pessoas jurídicas. É bem curioso isso, né? Porque aqui também as pessoas físicas podem incentivar projetos culturais, mas essa cultura é muito pequena, né? A gente fala muito isso também. Já na Europa, por exemplo, na França, que é o nosso modelo, que a gente costuma dizer que é uma economia mista, que segue um pouco o modelo francês, o modelo deles é mais parecido com o nosso, que é essa parceria público-privada. Mas é que é um pouco difícil comparar, porque aqui a formação cultural ela tem uma história diferente. Mas o fato é que isso existe em outros países, isso não é uma característica do Brasil, como Sim, algumas pessoas não, criticam, né? Eu reparo que nos Estados Unidos, muitos filmes têm lá algum incentivo de alguma cidade para ser filmado lá naquele local, num estado. Então, isso não é uma coisa do Brasil, né? Não. Tanto como eu disse que o modelo do Brasil, ele é muito semelhante ao modelo europeu, principalmente ao modelo francês. Certo. Que é o incentivo fiscal, ele vem da França. Adriana, voltando a falar agora sobre os pequenos artistas, existe alguma solução para alavancar os trabalhos dos pequenos artistas? Pois é, eu vejo aí nós entramos numa questão que eu vejo a solução aí é investir em política pública. É você pensar numa lei que possa ser menos burocrática e sim mais democrática, porque hoje nós temos aí a lei Rouanet, ela não faz, né? É importante a gente dizer que a lei, ela não tem a premissa, o incentivo fiscal, ele não tem a premissa de fazer juízo de valor, de analisar o mérito do projeto. Basta o projeto estar tecnicamente correto, né? Ele estar enquadrado na lei, então ele será aprovado. Né? Os pareceristas, a CNIC, eles não têm esse viés, esse intuito de analisar esse projeto é bom ou é ruim. Todos os projetos vão entrar aí no mesmo rol, seja os maiores artistas, os maiores produtores, assim quanto os pequenos. E aí entra a dificuldade na captação de recursos. Uma sugestão minha, que já é uma sugestão antiga, que é dar maior incentivo fiscal para os projetos menores, os projetos dos pequenos artistas, dos pequenos produtores, e de repente dar um menor incentivo fiscal para aqueles que talvez aí já tenham maiores condições, né, artistas renomados, como se costuma dizer, para então esses que têm mais condições de captar recursos aí mediante as empresas. Para essa questão dos pequenos, aí poderia também entrar a questão das leis municipais e estaduais para tentar descentralizar essa questão dos recursos? Então, sim e não, porque eu tenho uma questão assim, primeiro, eu sempre defendi que deveria existir uma lei mais universal, assim, uma lei semelhante que servisse para todas, né? Uma lei federal e as leis estaduais e as municipais semelhantes, porque o que acontece é que as leis são diversas. A lei estadual do Rio Grande do Sul é bastante diferente da lei estadual de São Paulo, da lei de Minas Gerais. Então, assim, acaba complicando, porque pensa, o artista, o produtor, ele tem que fazer o seu trabalho, ele tem que vender o seu trabalho, ele tem que entender de lei, aí ele tem que entender de todas as leis e cada uma tem uma exigência diferente. Isso acaba complicando um pouco. Eu já vi muitas leis municipais mais burocráticas do que a lei federal. Adriana, vamos falar agora um pouquinho, mexer num vespeiro, a respeito do assunto das últimas semanas, que são os cachês milionários pagos a artistas através das prefeituras, em festas populares, e as pessoas tentaram jogar tudo no mesmo bojo, no mesmo balaio. Esses shows não têm relação com as leis de incentivo à cultura, né? Explica pra gente a diferença. Então, é que as prefeituras aí é contratação direta, né? Não é lei de incentivo. As prefeituras, elas têm diversas modalidades de contratações. E existe também uma outra forma de contratação que é por dispensa licitatória. E aí nós temos duas modalidades, né? Que aquela por notório saber, né, que são especialistas da área, ou também aí na área cultural, na área de shows artísticos, na área cultural propriamente dita, que então não há disputa, né, não há como disputar, como que você vai fazer 3 orçamentos para contratar um show musical, mas são contratações diretas.
nada tem a ver com lei de incentivo, mas são recursos públicos. Certo, e essa questão ainda os artistas, um falando, você usa lei de incentivo, o outro, você usa recurso de prefeitura. No fim das contas, a população perde, né? Porque, no fim das contas, é para levar cultura para todo mundo, né? Exatamente, não, e é engraçado essa fala, esse discurso, porque tudo é dinheiro público da mesma forma, né? A gente tem que ter consciência que não importa, federal, estadual ou municipal, é recurso público. Recurso público vem tudo do mesmo, né? Em última instância, vem do mesmo lugar, né? É público, vem do público, é nosso, né? E aí, é claro, existem várias formas aí de organização, de controle, né, os órgãos de controle, mas o recurso público, ele deve ter o mesmo controle. E a gente pode dizer, inclusive, claro que a gente aqui não está para fazer uma crítica aos shows das contratações municipais, mas, por exemplo, estes shows não têm prestação de contas, como as leis de incentivo e os editais costumam ter. As leis de incentivo fiscal sempre têm prestação de contas. Os editais, quando é prêmio, às vezes não tem. Via de regra, tem prestação de contas também. Então, mas não que a gente esteja fazendo uma crítica. Eu entendo que a gente não pode... Eu sou defensora do apoio à cultura sempre, com lei de incentivo, via edital, via prêmio ou até mesmo contratação direta. Eu acho que é como você falou, Sidney, a população tem a ganhar. Né? Todo mundo ganha, a economia ganha. Então, não acho que não é a questão da gente ficar falando contra um e a favor. Eu sou a favor de todas as formas de incentivar a cultura. Adriana, nos últimos anos a gente viu muitas mudanças no entendimento do governo federal em relação à cultura. No governo Michel Temer, o Ministério deixou de existir, virou secretaria, depois ele voltou atrás. No governo Jair Bolsonaro, o Ministério deixou de existir, hoje também é uma secretaria. Mudanças na Lei Rouanet, demissão de pareceristas. Como que você vê aí, quais as perspectivas aí para o futuro da cultura no Brasil? A gente fala muito sobre isso, né? Eu acho que voltar exatamente como ela era antes, acredito que não volta. Mas é claro que uma das perspectivas que a gente tem é voltar o Ministério da Cultura, investir mais na lei de fomento e incentivo. Eu falo muito, Sidney, lei de fomento e incentivo. Não sei se você entende, mas eu digo isso para frisar. Fomento é via edital, prêmio, o incentivo é um incentivo fiscal. Eu estou falando das duas modalidades. Então, e se fala muito aí em aprimorar a Lei Rouanet. E uma das críticas, que é essa descentralização dos recursos, a concentração no eixo Rio-São Paulo, né, que é uma crítica muito grande. Então, uma das ideias sempre foi tornar aí a Lei Rouanet mais equilibrada, né, que pudesse ter o mesmo recurso que é destinado lá para o incentivo fiscal, também na mesma proporção ao Fundo Nacional de Cultura, que hoje o fundo está parado, né? A gente não tem ouvido, aí não tem saído editais nem prêmios no governo federal. Como antes, vocês lembram que a Funarte sempre tinha editais abertos, o IBRAM, o IFAM, todos esses com recursos do Fundo Nacional. Eu gosto de enfatizar isso, todos com recursos do Fundo Nacional. Os próprios pontos de cultura que estão parados. Então, eu acho que essa ideia, né, tornar a Lei Rouanet, aprimorar ela e tornar ela mais democrática, né? Não podemos esquecer, já existe um projeto de lei aí tramitando para atualizar a Lei Rouanet, tornando ela mais democrática. Acho que esse é o futuro. A Lei Aldir Blanc mostrou aí que existem algumas possibilidades de melhorar o fomento, a cultura, então eu acho que é mais ou menos esse aí, é por aí o caminho. Obrigado, Adriana. E você pode saber mais sobre os mecanismos de incentivo à cultura no podcast Politiza, produzido pela Rádio Assembleia. No episódio 40, a Adriana conversou com a jornalista Graziele Mendes. É só acessar o portal almg.gov.br/rádio ou seu agregador de podcasts preferido. O Panorama de hoje termina aqui. Até o próximo. Tchau!